Meus amados, abramos nossas Bíblias no livro da Gênesis, capítulo 45. Livro da Gênesis, no capítulo 45. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura que vai do primeiro versículo até o 28 e depois no capítulo 46, do 1º ao 7º. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não os entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos, e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhes disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra.
Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda a história, Deus dos patriarcas, Deus do povo de Deus, o único Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a ti, porque onde estaremos nós se não fosse a tua graça? Senhor, obrigado porque nós também podemos dizer que tu és o nosso Deus e que nós somos o teu povo por causa da tua graça e infinita misericórdia. E como teu povo, Senhor, nós precisamos do teu conselho, precisamos da tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, vem nos transformar, vem nos edificar, vem também trazer salvação, Senhor, de acordo com a tua vontade e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como nós temos visto nos dois últimos sermões, um em Gênesis 39 e o outro no 41, estamos vendo aqui as ações de Deus para realizar o seu plano da história da redenção, desde os patriarcas até se concretizar em Cristo. E no decorrer da história ele tem efetuado continuamente esse plano de redenção, trazendo para si todos aqueles que são seus, que ele escolheu antes da fundação do mundo, para serem seu povo, povo de propriedade exclusiva. José foi um instrumento usado por Deus naquele período, numa das etapas que o Senhor executou, cumprindo as promessas que ele fez a Abraão. Lembrando a promessa que ele fez a Abraão: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha, farei de ti uma grande nação. E ele então repete isso para Isaque e também para Jacó. José era o filho amado, digamos assim, o preferido de Jacó. E por conta disso ele recebeu a inveja dos seus irmãos, recebeu a raiva e até num dado momento o ódio de seus irmãos, que falaram até em matá-lo, mas acabaram vendendo para uma caravana de ismaelitas e depois estes, por sua vez, o venderam ao Egito. José foi uma peça importantíssima para que o caminho para o povo chegar ao Egito e lá se estruturar como povo acontecesse. Então ele preparou o caminho para essa estruturação do povo lá no Egito. José teve sonhos, como nós chamamos no termo, sonhos revelacionais. Ou seja, sonhos onde Deus revelou a sua vontade, o que ele iria fazer na terra. E ele revelou através de sonhos. De certa forma foi alguma questão pessoal para José, porque José se viu nos sonhos numa posição de autoridade, porque lembrando sobre o que significava os sonhos naquela região do Antigo Oriente, no Oriente Próximo, alguém estar à frente, em pé, e ver outros se prostrando diante dele, em termos de interpretação, naquela região, daquele povo, significava um prenúncio de autoridade que viria sobre aquela pessoa que teve aquele sonho. Isso aconteceu com José. Ele via a sua família se prostrar diante dele, os seus irmãos, ele via seu pai se prostrando diante dele, da autoridade que ele receberia. E quando ele falava isso, ele dizia: o sonhador, quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de você? Talvez comentários como esse: seu presunçoso, seu arrogante, soberbo, vai crescer, rapaz, vai trabalhar, pare de sonhar, seu sonhador. Mas então, num dado momento, por vingança, os irmãos têm a oportunidade agora então de dar o troco, de se livrar do sonhador, melhor dizendo. E é o que eles fazem. Eles o vendem. E Jacó então passa por momentos extremamente difíceis. Ele é levado para a casa de Potifar como escravo. E ali Potifar percebe a mão de Deus neste jovem. Ele percebe que o Senhor era com ele.
E então, naturalmente, digamos assim, pela mão de Deus, consequentemente com ele foi elevado por Potifar como seu administrador pessoal. Potifar não sabia de nada do que ele tinha, a não ser aquilo que ele comia que estava à mesa. José cuidava de tudo. Mas lá, como vimos, a mulher de Potifar colocou os olhos em José. E como ele a rejeitou, porque era íntegro, temia a Deus, essa mulher então traça um plano, arma uma cilada para destruir José. Mas José é conduzido mais uma vez por Deus. Ele vai à prisão, mesmo que injustamente, mas lá também o Senhor o faz prosperar. O carcereiro vê que o Senhor é com ele e lhe entrega todos os presos para que ele cuide dos presos. Num desses momentos, capítulo 40, dentre os presos havia 2 oficiais de Faraó que haviam sido presos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles também têm sonhos. José os interpreta. E tudo aconteceu como José interpretou. José diz para o copeiro, que voltou ao seu cargo: lembra-te de mim, fala de mim ao faraó, porque eu estou aqui injustamente. Mas o copeiro se esqueceu. No capítulo 41, quando o faraó agora tem sonhos e ninguém conseguia interpretar, os seus sábios e seus magos, aí é que o copeiro, melhor dizendo, se lembra de José e diz: olha, eu estava na prisão, tanto eu como o padeiro, e houve lá um hebreu que interpretou os sonhos que nós tivemos e aconteceu tudo como ele disse. O faraó manda chamar imediatamente, José chega lá, ele já conta o sonho, interpreta o sonho de Faraó. Além de interpretar os sonhos, José também deu instruções ao faraó de como deveria proceder diante daquela situação de crise que se instalaria não só no Egito, mas em toda a terra. Viriam 7 anos de fartura, mas em seguida viriam 7 anos de fome que arrasariam toda a terra. José então dá instruções de que um homem sábio, de juízo, capaz, fosse colocado para administrar, fazer provisões para o Egito e também para a terra. Faraó também percebe, como os outros, que o Senhor era com José. E ele então pergunta: olha, em quem mais encontraremos alguém tão cheio do Espírito de Deus? Um homem em quem há o Espírito de Deus como este. E ele então eleva José ao segundo no comando do Egito. José passa agora de um preso a ser o segundo homem no comando do Egito, o administrador do Egito. E Faraó determinou: nada será feito sem a permissão e orientação de José. Isso aqui de maneira interessante também, muito hábil e sábia, da revelação progressiva das Escrituras. Nós vemos que José é um tipo de Cristo. Essa exaltação de José se assemelha à exaltação de Cristo. Ele saiu do túmulo, ressuscitou e foi elevado à destra da majestade nas alturas, de onde reina sobre tudo. O Evangelho de João, no 1º capítulo, diz que nada do que foi feito sem ele se fez. José também é um tipo de Cristo. E Deus usou também José para espelhar, para expressar isso, como ele também usou a outros no decorrer da história da humanidade. E aqui nós vemos, José recebeu um novo nome. Ele constituiu família, teve 2 filhos. O nome da sua esposa era Asenate, que significa filha da deusa Nate, a qual lhe deu 2 filhos. Primeiro, Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de toda a casa do meu pai. E o outro, chamado Efraim, que diz: Deus me fez frutífero. Deus me fez frutificar na terra das minhas aflições. Deus foi misericordioso e bondoso para comigo. Então, quando tudo isso se passa, começa então os anos de fartura. Em meio a isso, na verdade, os anos de fartura começam e José faz toda a provisão, habilmente, sabiamente faz toda a provisão para Faraó, e começam então os anos de fome. O próprio Egito começa a clamar a Faraó e as nações vizinhas também começam a clamar ao Faraó. E o que é que ele faz? Vão a José. Ele vai dizer a vocês o que fazer. Então, dentre os que vão a José, dessas nações vizinhas, chegam também os seus irmãos. Dos capítulos 42 ao 44, nós vemos José, para alguns, talvez esboçaram uma vingança. Para outros, foi um teste que ele fez com seus irmãos. Ele humilhou seus irmãos e os fez temerem e se desesperarem diante da autoridade que ele tinha, que ele havia recebido. O fato de chorar
e não se dar a conhecer de início nos leva a pensar nisso. Ele pergunta pelo pai, se ainda estava vivo, e se eles tinham outro irmão. José era brilhante. Ele armou tudo para que os seus irmãos ficassem na posição que ele queria, completamente vulnerável, ou completamente vulneráveis, e à sua mercê. Mas Judá faz um discurso altruísta e sensibilizador, focado no pai, focado em Jacó, e também demonstrando amor por Benjamim, seu irmão. José não aguentou, então, e ele se dá a conhecer aqui a seus irmãos. Eu quero que você acompanhe comigo. Vamos fazer a exposição aqui em trechos, em blocos. Do primeiro versículo ao terceiro, então, aqui José se revela aos seus irmãos. O discurso de Judá prova que os seus irmãos amadureceram, que eles estavam motivados por amor recíproco entre eles e também pelo seu pai. A experiência, sem dúvida alguma, de ver o que aconteceu com Jacó, do que eles fizeram o pai passar, sem dúvida alguma isso pesou em seus corações no decorrer daqueles anos. José explodiu emocionalmente. A identificação familiar falou muito mais alto naquele momento, e ele então se deu a conhecer. Ele havia chorado outras vezes, mas desta vez o choro foi, como podemos dizer, altissonante, para todo mundo ouvir, inclusive bem distante. Muitas coisas vêm à tona aqui. Uma carga emocional acumulada por 22 anos. Eu quero que você lembre comigo aqui agora, por que esse cálculo? José foi vendido, e quando foi vendido ele tinha 17 anos. Quando ele vai ser apresentado ao faraó, ele tinha 30 anos. Vem os 7 anos de fome. E agora se passam 7 anos de fartura. E vem agora, se passam 2 anos de fome. Então, ele tinha 17 para 30, nós vemos aí que se passaram quantos anos? 13 anos. 13 mais 7, quanto é que dá? 20. Mais os 2 de fome, 22 anos. Se passaram 22 anos. E agora este homem está de frente com seus irmãos, com aqueles que o venderam para o Egito, que inclusive falaram em matá-lo, estão agora diante dele. E ele então não aguenta e começa a chorar, e o seu brado vai para muito além. Embora os servos e assistentes que saíram de lá não ficaram na conversa, mas ouviram os gritos. Os salões dos palácios egípcios eram grandes e havia uma boa distância, mas o choro foi tão grande, foi tão estrondoso, que todos ouviram, inclusive na casa de Faraó. Seus irmãos ficaram sem palavras, atemorizados, como diz o texto. Diante deles estava o administrador do Egito, dizendo ser José aquele que eles venderam. Eles talvez tivessem pensado: José, essa altura já morreu. Escravos não duram muito. Mas José foi preservado por Deus, estava ali agora diante deles. Vamos refletir aqui. Sem dúvida alguma, primeiro, eles ficaram atordoados. Eles ficaram sem acreditar no que estavam vendo, no que estavam ouvindo. Segundo, talvez eles começaram a refletir: e agora? O que será de nós? Nós pensávamos que ele estivesse morto, e agora ele está vivo aqui, e é o administrador do Egito, é a segunda pessoa no trono do Egito. Ele vai se vingar de nós. Nós vamos perecer, ele vai acabar conosco. Talvez tenha passado isso pela cabeça dos irmãos. Como sabemos, eu já falei aqui, José é um tipo de Cristo. Mas aqui nesta cena, eu quero que você perceba o ato de Judá. É claro que eu estou remetendo isso ao discurso que ele fez no capítulo 44, que é o capítulo anterior. Judá diz: olha, eu vou ficar no lugar de Benjamim. Eu não quero causar tamanho sofrimento ao meu pai, que já perdeu um filho. Porque se ele perder esse outro filho, ele vai descer à sepultura com tamanha tristeza, que não dá para descrever. Eu não quero fazer isso com meu pai. Eu não quero que meu irmão também sofra. Eu vou ficar no lugar dele. Eu vou ser escravo no lugar dele. Judá, nesse momento aqui, também prefigurou o Messias, Cristo, o servo sofredor. Judá é o primeiro homem nas Escrituras a oferecer sua vida em lugar de outro. Seu amor sacrificial prefigura a expiação de Cristo, que por meio da cruz nos salvou dos nossos pecados, nos livrou da escravidão e nos trouxe para o reino de
Deus. Versículos 4 ao 8. José consola os irmãos, afirmando que Deus guiou tudo. Ao dizer chegai-vos a mim, significa não tenham medo, se aproximem. Eu quero vê-los, eu quero abraçá-los. Eu os recebo como meus irmãos, porque é isso que vocês são. E os irmãos então se chegam a ele. Era como se ele estivesse dizendo: olha, não deixem a angústia ou a raiva tomar conta. Isso já foi resolvido. Fazia parte do plano de Deus para a nossa família. É isso que ele vai dizendo. Não vos irriteis, nem vos entristeçais. Porque, olha, foi Deus que me trouxe para cá. Ele que me trouxe na frente para a preservação da vida. E é isso que ele diz aqui. O Senhor proveu grande livramento. Quando ele está colocando aqui grande livramento, está falando, se referindo a um livramento sobrenatural. A uma ação sobrenatural que só Deus poderia fazer. Esse plano inclui nações além do Egito. Ele foi usado para preservar o Egito e outras nações. E é claro também, principalmente, a descendência de Abraão. José orientava a sua vida constantemente pela perspectiva divina. Depois de tamanho sofrimento, ficar tanto tempo longe da família, ele poderia dizer: Deus se esqueceu de mim. Ele poderia murmurar, poderia fazer tanta coisa. Mas em cada coisa que acontecia, o que é que José fazia? Para quem José apontava? José apontava para Deus. Quando ele estava na prisão real, com os copeiros, ele disse: olha, Deus é quem interpreta os sonhos. Quando ele está diante do faraó, ele diz: olha, não está isso em mim, mas Deus dará a palavra favorável ao faraó. Quando chegam agora os irmãos que o humilharam, que até pensaram em tirar sua vida e o venderam finalmente para ser escravo, ele diz: olha, não foram vocês. Não fiquem tristes e irritados. Deus me enviou para cá para a conservação da vida. José não deixou que as emoções e o sofrimento ofuscassem a ação de Deus. Ofuscassem a sua visão para que ele não percebesse a ação de Deus guiando a sua vida de acordo com seus propósitos. Não foram vocês os responsáveis, mas Deus escolheu esse caminho para me colocar como Senhor sobre toda a terra do Egito, ao lado de Faraó, para cuidar do próprio Faraó e de sua casa. Em suma, meus irmãos, Deus está no comando. Deus está no comando. José, de certa forma, consola e alivia o coração dos irmãos, confrontando o pecado deles com o quadro mais amplo da soberania de Deus. Embora o pecado esteja presente em seu eterno conselho e presciência, mesmo que os homens sejam ainda responsáveis, não há base para a retaliação ou amargura. Porque apesar dos pecados dos homens, Deus estabelece os seus propósitos. Deus age de acordo com o conselho da sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão. Ninguém pode deter a sua mão e dizer: que fazes? Porque o Senhor é soberano. A Bíblia, a palavra de Deus, nos desafia a olharmos para além das ofensas. E aqui um exercício inicial para nós. Você já parou para observar? Já está sendo cuidada, está sendo direcionada pela mãe, está tudo bem, graças a Deus. Eu quero fazer um exercício aqui com você. Quando você recebe afrontas ou ofensas, você consegue imaginar, ou você consegue olhar além das ofensas? Você já experimentou fazer isso? Ou você simplesmente olha para as ofensas, os pecados que cometem contra você, e você define as ações a partir disso? E você se esquece de Deus presente na tua vida. José não era assim. No capítulo 50, dos versículos 15 a 21, Jacó havia falecido. E seus irmãos temeram que José agora, com o pai morto, talvez tentasse agora vingar-se, ou tentar alguma coisa contra eles. Seus irmãos temeram que ele se vingasse pelo mal que eles fizeram a ele. Mas José lhes reafirmou que, embora eles tenham intentado o mal contra ele, Deus transformou em bem. O Senhor fez isso para conservar muitas vidas. Eles não tinham o que temer. E José lhes falou ao coração e os consolou, como fez aqui nesse momento também. Dos versículos 9 ao 13, José agora dá palavras de esperança para o futuro.
Nesta cena, José abre a instrução do que dizer a Jacó, como fez com todos os outros, apontando para Deus. O Senhor é a chave, Ele é a pessoa central de todas as narrativas, desde os patriarcas até Apocalipse. É o Senhor quem move as pessoas, é o Senhor quem move as nações, é o Senhor quem move as situações e as circunstâncias. Não são os homens, não somos nós. Embora participemos e tenhamos responsabilidade, mas o Senhor domina sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre cada vida neste universo. Não é o homem, não sou eu, nem é você. Ele diz para que seus irmãos desçam depressa e tragam toda a família para morar com ele no Egito. Os 5 anos de fome, e é um argumento que ele usa com eles, dizendo que ainda haveria 5 anos de fome, era para que eles não resistissem, dizer, não, nós ficamos aqui vindo para buscar e voltamos. Ele disse, não, ainda haverá 5 anos de fome, venham, voltem para cá, não fiquem aí. Venham com meu pai, tragam todos e venham morar aqui no Egito. O sustento seria garantido, mas isso faz parte das promessas feitas a Abraão. Isso aqui está em Gênesis no capítulo 15, dos versículos 12 a 14. Quando o Senhor diz que faria deles uma grande nação, eles se fortaleceriam, mas eles seriam escravos, seriam oprimidos por 400 anos. E essas duas coisas aconteceriam no Egito. Tanto se fortalecer e crescer como povo, e também ser oprimidos. Dos versículos 14 ao 15, José e os irmãos se abraçam e choram, reconciliando-se. É um dos reencontros mais emocionantes de Gênesis. Eu não sei se você já passou por isso, mas algumas vezes, eu era adolescente, ainda sou, mas eu gostava muito de ler o livro de Gênesis, principalmente do 37 ao 50, que cobre toda a história de José e dos seus irmãos. E por mais que eu soubesse o desfecho da história, eu lia cada parte esperando chegar esse momento do encontro dele com os irmãos e depois do encontro dele com Jacó, com seu pai. Tem também o de Esaú antes. Mas, meus irmãos, como não ser tocados por Deus quando nós lemos isto aqui? E por que isso é tão importante para nós? Porque isso aqui é verdade. Isso aqui aconteceu. Essa é a palavra de Deus. Não é a história da carochinha. Isso aqui não é um comics. Isso aqui não é uma revista. É a palavra de Deus eterna e verdadeira, inspirada por Ele, verdadeira e suficiente. A sua revelação para o homem, para que o homem soubesse de onde ele veio, quem o criou, quem é Deus, por que tudo isso acontece, o que é o pecado e a sua providência para o pecado. Essa é a palavra de Deus e ela é verdade. Tantos tentam refutar, mas nunca conseguiram até hoje, nunca vão conseguir. Esse encontro foi um dos encontros mais emocionantes e ele continua falando muito alto e muito forte para mim e para você. Primeiro José se lança ao pescoço de Benjamim e eles choram. O irmão que tinha o mesmo pai e a mesma mãe. Benjamim era uma criança, praticamente, quando seu irmão foi tirado dele. Muito provavelmente era o irmão que mais brincava com ele, era o companheiro dele. Os outros eram mais velhos. Geralmente o mais velho não quer ficar brincando com o menino mais novo, a não ser às vezes para caçoar, para abusar e fazer alguma coisa. O irmão mais velho às vezes é fogo. Provavelmente José era o companheiro de Benjamim. E ele está ali agora diante do seu irmão mais novo, do caçula. E ele se lança primeiro a ele, o abraça e o beija. De maneira semelhante ao que Jacó e Esaú fazem, como nós sabemos há anos atrás. Depois ele abraça os outros irmãos com quem conversou. Seus irmãos lhe falaram. Essa conversa, sem dúvida alguma, deve ter sido cheia de perdão, de amor e de misericórdia. Um mar de emoções inundou aquele salão. Eles estavam atônitos. Tente imaginar, depois de 22 anos, eles encontram o irmão a quem eles fizeram mal e até falaram em matar. Sem dúvida alguma, eles estavam ali agora, provavelmente pedindo perdão. E José os consolando, olha, eu já falei, foi Deus que mandou. Foi Deus que fez isso, não foram vocês. Não se atormentem mais. Uma coisa fica clara aqui: os abraços, os beijos e a conversa demonstram que houve grande reconciliação entre eles. A base da reconciliação é o perdão. A base da reconciliação é o perdão. Não há relacionamentos profundos e autênticos
sem a presença do perdão. E isso começa em casa. Como conviver de maneira profunda e verdadeira se não houver perdão? Todos nós somos pecadores. Por mais que o marido ame a esposa, ele peca contra a esposa. Por mais que a esposa ame o marido, ela peca contra o marido. Por mais que os pais amem os filhos, eles também pecam contra os filhos. Os filhos, por mais que amem os pais, também pecam contra os pais. Irmão contra o outro, aí é que é pecado mesmo. Se não houver perdão entre nós, nunca haverá relacionamento verdadeiro e profundo. Nós vivemos de reconciliação em reconciliação. É assim de maneira vertical e de maneira horizontal também. Dos versículos 16 ao 24, Deus abençoa a José e sua família através de Faraó. Faraó ficou muito alegre com a notícia de que a família de José estava vindo para o Egito. E ele então faz uma oferta. Ele oferece a melhor terra do Egito. Isso foi um tipo de gratidão à família do homem que salvou o Egito. Faraó teve a maior alegria em fazer isso para com José e para com a sua família. Ao falar sobre desfrutarem do melhor do Egito, ele se referia às terras, casas, mobílias, roupas, enfim. O melhor de todas as coisas do Egito seriam dadas à família de José. As roupas que receberam de presente indicavam a hospitalidade de José, confirmavam a reconciliação e as provisões que viriam no futuro. Eles agora fariam parte da sociedade egípcia. Benjamim recebeu o que deveria ser dado a um primogênito. Lembram no banquete? Ele recebeu uma porção 5 vezes maior que os outros. E agora, além de receber as vestes que os outros receberam, ele também recebe 300 moedas de prata. Geralmente isso era costume naquela sociedade, naquela região, se dar ao primogênito. O primogênito tinha os seus privilégios, mas também tinha suas responsabilidades. Lembram de Caim, quando o Senhor pergunta a Caim: onde está o teu irmão? E Caim diz: por acaso sou eu o guardador, o tutor do meu irmão? Na verdade era. Naquele contexto patriarcal, o primogênito tinha muitas responsabilidades sobre os mais novos, mas também tinha os seus privilégios. Mas aqui José dá esse privilégio a Benjamim, que é o mais novo. Então, recomendando os irmãos para descerem rápido, também ele diz que não brigassem, não contendessem pelo caminho. Há pelo menos 2 caminhos, os comentaristas se dividem aqui. Então, alguns dizem que José estava dizendo para que eles não remoessem o pecado, tudo o que aconteceu pelo caminho, não ficassem brigando e culpando um ao outro, nem fizessem confusão, especialmente quando contassem a Jacó, seu pai. Há outros que acham que se referia a eles terem cuidado com ladrões e salteadores pelo caminho, porque eles estavam indo com muitos presentes, com gado, com coisas que José deu e que o faraó também deu. Eu quero conduzir aqui vocês a que nós pensemos na primeira possibilidade, que é a mais provável, para que eles não ficassem no caminho remoendo culpa, quem fez mais, quem fez menos, e também tivessem cuidado quando falassem ao pai Jacó, que é justamente agora, dos versículos 25 ao 28. Deus consola e reanima Jacó. Eles seguem para casa, né? Agora livres da culpa. Eles poderiam falar a verdade ao seu pai. E contaram-se regozijando pela exaltação de José, não mais sentindo inveja como antes. De início Jacó não acreditou. E é claro, tenta imaginar um homem idoso, que pensava ter perdido seu filho preferido, seu filho mais amado. Agora, 20 anos depois, ouve que ele está vivo. Para que vocês tenham um pouquinho da noção também de tempo e a idade de Jacó. Quando, no capítulo seguinte, quando ele é apresentado a Faraó, no capítulo 47, o Faraó pergunta: quantos anos são os anos das tuas peregrinações? Aí Jacó diz: olha, os anos das peregrinações do teu servo são 130 anos de cansaço, de enfado. 130 anos. Considerando que José estava com 39 anos. Jacó tinha cerca de 91 anos quando José nasceu. Cerca de 91 anos quando José nasceu. Tenta imaginar agora um homem idoso receber uma notícia dessa aos 130 anos. Aqui entre nós há cardiologistas. Quantos vocês atendem por questões emocionais que abalam o coração e os fazem, por exemplo, sofrer um infarto? Tenta imaginar agora
como foi isso aos ouvidos de Jacó. Todo o luto que ele passou, todo o sofrimento pelo filho que ele pensou ter sido morto por uma fera, está agora recebendo a notícia de que ele está vivo e que está mandando ir para o Egito para morar com ele. Sem dúvida alguma, ninguém acreditaria de início, de cara. Ninguém daria crédito. Mas, ouvindo as palavras que José mandou que seus irmãos dissessem a ele, vendo os presentes que ele enviou, então o seu espírito se reanimou. Então ele disse: basta, que quer dizer, isso é o bastante, é o suficiente, eu acredito. Eu irei e verei o meu filho antes que eu morra. Então aqui agora no capítulo 46, do versículos 1 ao 7, Deus fala com Jacó e reafirma a sua aliança. Ao oferecer sacrifício, a intenção de Jacó era estabelecer comunhão entre ele e o Senhor, prover um ambiente adequado à adoração, ao culto. Berseba foi marcante para Abraão. Você vai ver isso no capítulo 21 de Gênesis, versículos 32 e 33. E também marcante para Isaac, Gênesis no capítulo 26, versículos 23 a 25. Eles também erigiram um altar e adoraram ao Senhor. Mais uma vez, Jacó sai da terra prometida. O Senhor se apresenta a ele em visões noturnas e o chama pelo antigo nome, Jacó, Jacó. Ao dizer, eu sou Deus, o Senhor ressalta a sua transcendência, a sua autoridade sobre o tempo, sobre o espaço e sobre todas as nações, sobre todos os povos do mundo. Quando ele diz, não temas descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Ele está aqui assegurando a Jacó que ele voltaria. Assim como assegurou quando ele fugiu, olha, eu vou te levar e eu vou te trazer de volta em segurança. Eu serei contigo, vou te dar pão, vou te dar veste. Ele reafirma mais uma vez isso aqui e faz essa promessa. A promessa feita a Abraão, nos capítulos 12, depois 15, 17 e 22, depois a Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, e ao próprio Jacó, no capítulo 28, é repetida aqui. O Senhor confirma a sua presença com ele e também com a sua descendência, mas nunca prometeu que não haveria sofrimentos, que não haveria infortúnios. Lembrando Gênesis 15, eles seriam fortalecidos, cresceriam como uma grande nação, mas seriam atormentados e afligidos por 400 anos. Ele diz também que Jacó iria ao Egito, mas que voltaria para ser enterrado em Canaã. O corpo dele voltaria para ser enterrado em Canaã. O Senhor garantiu que José fecharia os seus olhos. Era costume naquela época o filho mais velho ou um parente mais próximo, muito chegado, amavelmente fechar os olhos do falecido. José, o filho mais amado, faria isso. Depressa então eles partiram, Jacó e todos os filhos, suas famílias e tudo que possuíam, gado, rebanhos e tudo que adquiriram em Canaã. Dos versículos 28 a 34, nós vamos ver aqui então o reencontro entre Jacó e José. Embora não tenhamos lido na leitura feita, mas eu quero que você observe comigo uma síntese aqui desses versículos, do 28 ao 34. O reencontro entre Jacó e José. Judá liderou a separação entre Jacó e José. E agora ele lidera esse reencontro. Ele vai à frente de Jacó para guiá-lo para que ele se encontre com seu filho José. José estava tão ansioso para ver o pai que ele mesmo aprontou a carruagem. Não esperou ninguém fazer, ele foi lá correndo, aprontou, tomou o carro e foi lá para ver o seu pai. Ao chegar lá, ele se lança ao pescoço do pai e eles choram por longo tempo. 22 anos. E ele agora está diante do seu pai. E o seu pai também diante do seu filho amado. Jacó passou por um momento semelhante quando reencontrou-se com Esaú, seu irmão, depois de cerca de 20 anos. Aqui, 22 anos depois, ele reencontra o seu amado filho José. O homem que temia descer à sepultura angustiado por pensar que o seu filho amado estava morto, pode agora morrer e ir para o túmulo em paz. Ele estava vivo e fecharia os seus olhos. É como se José tivesse ressuscitado. Isso, de certa forma, remonta aqui à parábola do pródigo e a descrença inicial dos discípulos, quando Cristo ressuscitou e apareceu a eles em 2 momentos. Inclusive, num desses momentos, Tomé vem e diz: eu só acredito se eu colocar as mãos lá nas marcas. José era íntegro e verdadeiro. Ele instruiu seus irmãos a dizerem a verdade ao faraó.
Ele diz a eles o que dizer ao faraó. Olha, vocês vão dizer o que vocês são pastores de gado. Vocês vão dizer isso ao faraó. E por que ele instruiu isso? Porque para os egípcios, como o texto aqui diz, um pastor de rebanho era abominação para os egípcios. Mas mesmo assim, José não os instrui a mentir e a não fazer nenhum tipo de manipulação. Ele os instrui a dizer ao faraó: olha, nós somos pastores de gado. Eles não deveriam mentir como Abraão e Isaac fizeram lá no Egito. Nem deveriam usar como era feitio de Jacó, enganar, trapacear, antes de ser transformado. O faraó dá as boas-vindas a Jacó e a sua família. Após abençoar o faraó, então Jacó e sua família vão se alojar na terra de Gósen. Nós vemos aqui, percebemos nesse final, a integridade de José sendo mais uma vez destacada. Integridade que é devida a Deus, ao temor a Deus. José foi verdadeiro, ele nunca mentiu. Pelo menos não vemos isso em nenhum momento aqui. Ele nunca omitiu. Ele foi íntegro diante de Deus. Ele é pecador porque todo homem é pecador. Mas nessas narrativas de Gênesis, não é mostrado aqui, elas não mostram nenhum pecado, aparentemente, não mostram nenhum pecado de José. Embora sabemos que ele era pecador, como todos nós o somos. Nós aqui então vimos como o Senhor trabalhou a vida de José, como ele o guiou em cada fase da sua vida, desde quando ele foi vendido, passando como escravo, indo para a prisão e sendo exaltado. Em todo momento, José sempre apontou para Deus. Ele sempre teve a perspectiva de Deus agindo em sua vida. Isso ele nunca deixou de reconhecer. E ele sempre frisou isso a todos. Fosse ao carcereiro, fosse ao copeiro, ao padeiro e diante do próprio faraó. As aplicações então aqui para nós desse texto. Nesse contexto, José viu os sonhos que Deus lhe deu se realizarem. Sua família se prostrou diante dele pela autoridade que Deus lhe deu. Ao invés de ceder à vingança, ele se sujeitou a Deus. Se você porventura foi elevado a algum cargo ou função de liderança na família, no trabalho ou na igreja, você recebeu isso porque Deus deu. Se você foi perseguido de alguma forma por alguém ou por alguns, e esses perseguidores estão agora talvez debaixo da tua autoridade, guie-os a Deus. Guie-os a Deus. Conduza-os a Deus. Conduza-os a louvarem e a adorarem a Deus. Não deixem que o ressentimento ou que o sentimento de vingança tome conta do coração de vocês. Ou do teu coração, se você foi elevado a alguma função ou cargo como esse. Conduza-os a Deus, a glorificarem a Deus, a adorarem a Deus. Tenham a mesma perspectiva que José teve, de que em tudo na sua vida Deus guiou, e guiou para a sua glória, de acordo com os seus propósitos. É assim na minha vida, e é assim na tua vida também. Em algum momento da vida, nós sofremos afrontas, sofremos ofensas, as pessoas pecam contra nós. E geralmente também acontece algum momento ou uma oportunidade de se vingar, de dar o troco, de extravasar a amargura nos opressores, nos ofensores. Mas nós precisamos urgentemente olhar para tudo o que acontece em nossas vidas, inclusive as ofensas e afrontas, o que intentam contra nós, como instrumentos de Deus, para forjar o caráter de Cristo em nós e nos guiar de acordo com seus propósitos eternos e com a sua história de redenção para esse mundo e para nossas vidas pessoalmente falando. Há crentes, ou pessoas que dizem que são crentes, com o coração cheio de ressentimento. Gente que gasta tempo e energia remoendo a mágoa e buscando uma forma de se vingar. Eles vêm às reuniões da igreja, mas eles não vêm para adorar a Deus e serem beneficiados com a comunhão com os irmãos. Mas eles vêm para buscar uma brecha, uma maneira de se vingar dos seus ofensores. São imaturos, não se submetem às autoridades, antes buscam sempre uma oportunidade para afrontá-las, como se estivessem dizendo: eu faço o que eu quero. Eu tenho o poder, a oportunidade, e agora eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou fazer o que eu quero. Isso, além de ridículo, é pecaminoso. É diabólico até. O Senhor deixou uma lição muito clara através de José.
Ele tinha os olhos em Deus e agia com maturidade e submissão. Ele não usou o poder para se vingar dos seus irmãos, mas os perdoou e os liderou à vontade de Deus e seus propósitos. Inveja e amargura cobram um preço altíssimo. Há uma frase de um escritor e ator americano, muitos atribuíam essa frase a Shakespeare, mas nas pesquisas eu não vi realmente confirmação de que era Shakespeare. O máximo que eu encontrei foi atribuído a um ator e escritor americano chamado Malak McCurt, que diz o seguinte: guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Se irmãos pecaram contra nós, devemos seguir os passos que a Bíblia nos dá. Ir até o nosso irmão e buscar a reconciliação. Cristo ensina isso em Mateus, no 5º capítulo, versículos 23 a 26. Olha, quando tu fores ao culto, quando tu fores prestar sacrifício ou oferta, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta por enquanto ali, suspende ali, vai te reconciliar com teu irmão, então, ou havendo a reconciliação, volta, e aí tu ofereces tua oferta. Não antes disso. A palavra de Deus é a autoridade máxima para a nossa conduta. A história de redenção de Deus é maior do que a nossa história pessoal. Deus é o centro da nossa história. É Ele quem diz como devemos vivê-la, e não nós. Nós somos tentados constantemente a querer rumar nossa história, a querer guiar nossas ações e reações. Mas é Deus quem dá os princípios e as determinações, os mandamentos, na sua palavra, para como devemos viver a história que Ele nos deu para viver, para o louvor da sua glória. Nós somos crentes porque fomos perdoados por Deus, mas não merecíamos esse perdão que Ele nos deu. Nós somos falíveis e pecadores. Precisamos aprender a perdoar e a pedir perdão. Eu quero que você medite um pouco agora, pelo menos intensamente, se você puder, pelo menos tentar aí, sobre o que significa se recusar a perdoar. Primeiro, não perdoar é uma desobediência direta a Deus. Segundo, é uma negação da essência do Evangelho. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Carta aos Colossenses, 3º capítulo, versículo 13. O caráter de Deus se expressa em nós, em situações como essa, de duas maneiras básicas. A primeira, quando agimos com humildade, reconhecendo que não somos absolutamente nada em nós mesmos, e somos tão pecadores quanto os nossos irmãos. E segunda maneira como o caráter de Deus se expressa em situações como estas, quando, na graça que há no perdão que foi dado a nós, nós também a compartilhamos com os nossos irmãos e semelhantes. Parte da razão de demorarmos tanto a aplicar a verdade da palavra de Deus em nossas vidas é porque o nosso coração não é reto, não é íntegro diante dele. Estamos muito cheios de nós, muito ensimesmados, cheios de egoísmo, autojustificação. E por isso, somos tão duros e tão difíceis para perdoar e para pedir perdão em tantos momentos. Procure perceber o plano redentor de Deus sendo realizado na tua vida. Em cada situação que acontece contigo, na tua família, escola, faculdade, trabalho, onde quer que seja. Se você conseguir enxergar, as tuas atitudes serão retas e serão íntegras, como as de José. E acima de tudo, como as do Senhor Jesus, que é o nosso maior padrão. O nosso padrão maior. Reconhecer a mão de Deus na vida, inclusive nas tribulações, isso traz paz. E também atitudes de um cristão e de um servo de Cristo. As lágrimas que vêm são legítimas. A indignação que vem pela injustiça também é legítima. Ser injustiçado, indignado, ninguém gosta disso. Nós não devemos querer isso. Mas quando vier, nós temos o exemplo das Escrituras em irmãos do passado e no próprio Senhor Jesus de como devemos proceder quando cometerem contra nós injustiças, quando nos ofenderem, quando pecarem contra nós. Mesmo em humilhação e maldade contra nós, com os olhos da fé é possível ver o Senhor guiando tudo. É nesses momentos que flui a verdadeira adoração a Deus. É nesses momentos que surgem
o verdadeiro reconhecimento e louvor a Deus que lhes são devidos. Em momentos como esse, que brados e cantos de louvor como o de Abacuque podem surgir dos meus lábios e dos teus lábios, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vida, produto da oliveira minta, não haja gado, não haja ovelhas, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que fizeram contigo? Quem fez? Teus irmãos? Teus pais? Os irmãos na igreja? Se tu és realmente crente, tu conseguirás ver a mão de Deus em cada detalhe. Não estou dizendo que é fácil. Se é para perdoar, perdoe. Se é para pedir perdão, peça. Glorifique a Deus. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se é para você ser tratado, para ser tratada, então se deixe tratar. Se submeta às mãos de Deus. Se submeta ao seu governo soberano, amoroso e maravilhoso, debaixo do qual estamos completamente seguros. Não olhe para as pessoas dentro de casa, pessoas com quem você cresceu, irmãos, parentes. Não olhe para eles como se fossem inimigos. Não importa o que tenha acontecido. Não olhem para os irmãos na igreja como se fossem inimigos, como se fosse uma pedra de tropeço, porque não são. Você pode dizer, pastor, mas tem o joio. Eu e você não temos autoridade nenhuma para separar joio de trigo. Os anjos vão fazer isso no tempo determinado por Deus. Até lá, eu e você devemos servir e amar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés, inclusive de Judas, e daqueles que correram, um pouquinho depois ali, fugindo e negando que o conheciam. Nós temos diferenças, sim, mas Deus trabalha através delas para nos conformar à imagem do Senhor Jesus. Precisamos aprender a adorar a Deus em toda e qualquer situação, seja de humilhação ou seja de exaltação. Concluindo, meus irmãos, nesse contexto de reconciliação, Deus dirige toda a culpa humana rumo à sua graça. Por 4 vezes, José afirma ser instrumento de Deus para alcançar os seus propósitos, os propósitos de Deus para a conservação e preservação da vida. Tudo na vida de José mostra que, apesar dos pecados dos homens, dos seus irmãos, da mulher de Potifar, o Senhor cumpre as suas promessas e estabelece os seus planos. José chamou seus irmãos para tomarem parte na mesa do banquete. Cristo, de forma semelhante, nos perdoou e nos chamou à intimidade com Ele, para nos assentar à sua mesa, que é o que faremos logo mais. Ele está guiando nossas vidas dentro do seu reino e da sua glória. Ele está nos guiando, nos preparando para o dia da sua volta, dia em que Ele vai voltar com todo o esplendor de sua majestade, com todos os anjos do seu poder. Inclusive todos aqueles que o traspassaram o verão, se prostrarão diante dele e dirão que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele seja eternamente a glória, hoje e sempre. Amém e amém.